Você abrirá comigo a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Nós vamos continuar a série de mensagens peregrinando com o jovem Davi. Como em outra ocasião eu já preguei aqui, no início desse capítulo até o versículo 16, então mesmo que seja uma série, poderia dar sequência, porque é a cena logo depois da morte de Golias, mas eu resolvi pregar a partir do versículo 17. Então abra comigo a sua Bíblia, no versículo 17, melhor dizendo, a mensagem vai ser a partir do versículo de número 20, mas para entendermos um pouco melhor, nós leremos a partir do 17. Eu convido a igreja que se coloque de pé, os que estão presentes aqui no templo. Você em casa pode ficar sentado, mas leia com reverência, mas se quiser ficar em pé, é você com Deus aí, meu filho, eu não estou te vendo, é o Senhor que está vendo você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Nossa mensagem vai ser a partir desse versículo, do 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote alguma, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deixe-me colocar o meu celular aqui no modo avião, havia me esquecido. Vamos orar pedindo a Deus que fale conosco na sua palavra. Bendito Senhor, glorifica o teu nome, ó Pai, e glorifica o nome do Senhor Jesus na mensagem desta noite. Que, ó Deus, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós. Esses dias de pandemia têm sido dias de grande, imenso e intenso desafio. Que o Senhor tenha compaixão da vida de cada um de nós. Que nossos pecados não façam separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Mas que nós, Deus, ó Pai, sejamos encontrados por Ti mesmo nesta noite. E que o Senhor nos anime, nos abençoe, nos fortaleça, para que nós enfrentemos, ó Deus, ó Pai, e sejamos vitoriosos diante de todos os grandes desafios que o Senhor colocar diante de nós, como esse que o Senhor tem colocado.
Fala na nossa alma, Deus, aquece o nosso coração e nos anima, nos fortalece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. O início desse capítulo nos apresenta 3 fatores que destroem os relacionamentos. Eu preguei essa mensagem há um tempo atrás aqui. O primeiro deles é a inveja. O texto da palavra diz que Saul, as mulheres, depois de uma outra grande batalha dos filisteus, o texto diz que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Elas cantavam alternadamente. Então o grupo cantava: Saul matou os seus milhares. E as outras: mas Davi matou a 10 milhares. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou a 10 milhares. O rei que antes amava Davi e o tinha adotado por filho se tornou tremendamente desgostoso. E por causa da inveja, queria matar a Davi. Então a inveja destrói relacionamentos, irmãos. Depois os demônios também destroem os relacionamentos. A Bíblia diz que tem um espírito maligno enviado pelo Senhor para atormentar a Saul. E Saul, então, quando possuído por esse demônio, tem a desculpa de estar possuído por um demônio e toma sua lança e atira 2 vezes na parede tentando matar a Davi, que tocava sua harpa para acalmar o rei em seu momento de possessão. Ah, querido amigo e irmão, nós vemos aqui esse fator tão terrível que é a influência demoníaca. Quando Satanás sopra coisas nos ouvidos de irmãos para que a comunhão seja destruída. Mas além da inveja e além dos demônios, um outro fator que destrói os relacionamentos é o medo. O texto da palavra diz que o Senhor era com Davi e Saul reconheceu tudo isso. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor, o Espírito do Senhor já tinha deixado a Saul, porque ele tinha desobedecido a Deus, e agora a unção de Deus era com Davi. Querido amigo e irmão, nós vemos a situação de Davi aqui começando a degringolar-se, e ele começa a viver um momento de grande crise. O rei a quem ele servia com amor, contra o qual não conspirava, estava influenciado pelo demônio, pelo seu próprio pecado, e amedrontado contra Davi, tramava matá-lo. Saul tinha prometido que Merabe seria a esposa de Davi, quando Davi matou Golias. E foi falar com Davi, mas Davi disse: quem sou eu? Um cão. Não tenho dinheiro para pagar o dote da filha do rei. E Saul então, porque era um homem sem palavra, quebra o acordo e a entrega a Adriel, o meolatita. Sabe-se quanto Adriel pagou ao rei para poder casar com sua filha. Mas Saul ficou sabendo que Mical, sua filha, morria de amores por Davi. E Saul então resolveu aproveitar deste sentimento de sua filha Mical para armar um estratagema para destruir a vida do jovem general Davi, filho de Jessé, um dos capitães do exército de Saul, o que lograva mais êxito e o que era mais abençoado por Deus. E ao olhar para essa trama, para essa tratativa, nós vemos que a bênção do Senhor está sobre Davi, e Davi sai vitorioso sobre este grande desafio que o Senhor colocou diante dele. Nós que vivemos grandes desafios, enfrentamos uma pandemia, enfrentamos uma crise econômica, vemos problemas relacionais, vemos inúmeras pessoas enfermas. Cada dia recebemos notícia que morreu um parente de um familiar de outro, um amigo de outro. Vemos pessoas internadas nos hospitais, vemos pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas tendo ataque cardíaco, pessoas nervosas que não estão em condição de avaliar corretamente as situações, e nós nos perguntamos: Deus, como vencer tais desafios? Nós vamos aprender nessa mensagem como enfrentar os grandes desafios da vida. Ao olhar para a vida de Davi nessa noite, irmãos, nós aprendemos em primeiro lugar como enfrentar os grandes desafios da vida. Em primeiro lugar, o texto nos diz: com humildade. Como enfrentar os grandes desafios da vida? Em primeiro lugar, com humildade. Olhemos para o texto. Versículo de número 20.
Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? A humildade de Davi, meus irmãos, me fascina. Davi já era o maior guerreiro de Israel. Davi foi o único homem que teve coragem e fé para derrotar o grande titã do exército filisteu, que era Golias. Davi vai às batalhas e logra mais êxito do que qualquer capitão de Saul. Davi é influente em Israel. Se Davi quisesse arrumar dinheiro para pagar o dote de Merabe, ele conseguiria. Mas Davi olha para a sua condição, diz o texto bíblico, e diz: eu não posso casar com a filha do rei. E o rei tinha lhe oferecido Merabe, a sua primeira filha. Olhe comigo o versículo 17. Disse Saul a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, está aqui, te darei por mulher, ser somente filho valente, guerreia as guerras do Senhor. Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir eu a ser genro do rei? Preste atenção, meu irmão. Esse moço é o moço que dedicou toda a sua adolescência a cuidar das ovelhinhas de seu pai. É o moço que sozinho nos campos dos desertos de Israel tomava a sua harpa e compunha hinos ao Senhor e os escrevia, e nós cantamos e lemos os hinos que Davi compunha nos Salmos, no livro dos Salmos, até o dia de hoje. Esse moço foi ungido rei pelo profeta Samuel, e não disse assim: agora eu sou o rei de Israel, todo mundo vai ter que bater continência. Não, ele voltou para a tarefa de cuidar das ovelhas de seu pai. Depois se tornou um tocador de harpas, um arpista para acalmar o rei Saul. Ele não quis usurpar o trono em nenhum momento, ele já tinha sido ungido. Depois Deus o enche de fé e coragem, ele mata o gigante, e agora ele é um dos principais generais de Saul, um chefe de exército. Ele vence as batalhas do Senhor, é o homem mais influente de Israel nesse momento. Mas mesmo sendo tão influente, Davi continua humilde. Ele diz: quem sou eu para casar com a filha do rei? Quem sou eu? Se fosse qualquer outro, eu ia dizer: eu vou casar com a filha do rei, né? Se eu casar com a filha do rei, eu já estou mais perto do trono, né? Eu vou ficar ali, quando Saul der uma bobeirinha, eu derrubo ele e pego o trono para mim. Mas Davi diz: quem sou eu? Quem é a minha casa? Davi aqui, amados irmãos, não está usando de desfaçatez. Ele é sincero, ele é humilde, mesmo já sendo alguém tão usado, tão preparado por Deus. Ele se considera pequeno e se considera inclusive indigno de ser o genro do rei. Ao olhar para essa atitude de Davi, nós aprendemos, irmãos e irmãs, que para enfrentar os grandes desafios da vida, nós devemos ter humildade. Nós não devemos ser soberbos, nós não devemos achar que nós somos maiores do que somos, nós não devemos achar que nós somos as pessoas mais importantes do mundo, mas nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, porque Deus promete na sua palavra que todo aquele que se exalta será humilhado, mas que todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Se você quer enfrentar os grandes desafios da vida e ser vitorioso em tudo aquilo que Deus fez por você ou tem colocado diante de você, você precisa ter uma atitude de humildade diante da presença do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Salomão, Deus disse que quando ele enviasse o povo para um momento de provação, de peste, de angústia, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O primeiro passo para a restauração está na humilhação. Então, meu querido irmão, se humilhe na presença do Senhor, dobre os seus joelhos na presença de Jesus, reconheça: Senhor, eu não sou nada diante de Ti, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia da minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude a aprender de Ti, pois Tu me disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, queridos irmãos, é o maior exemplo de humildade. Ele desceu da glória, Ele se fez homem, Ele foi varão de dores, Ele deu a vida na cruz e pagou o seu pecado. Preste atenção, Jesus é o todo-poderoso Criador. Ele não precisava se submeter às leis que Ele criou para a criação, mas por amor a mim e a você, Ele se humilhou, Ele se fez carne, Ele tomou forma de servo, Ele foi obediente até a morte e se humilhou, morrendo na cruz para pagar os teus pecados. E a Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso próprio Senhor, que morreu na cruz por nós, já nos deu exemplo de que se nós nos humilharmos, Deus nos exaltará. Mas se nós nos enaltecermos, Deus nos humilhará. Meus irmãos, prostremos os nossos joelhos, reconheçamos que nós não somos nada diante do Senhor, reconheçamos que nós não passamos de pecadores redimidos pela graça de Jesus, e que nós precisamos do cuidado, do amor, da direção de Deus a cada dia. Se você exalta Cristo na sua vida e se humilha em cada momento da sua vida, entendendo que o Senhor te defende, que do Senhor é a vingança, que você não precisa defender a sua honra, mas o Senhor é a sua defesa, dobre os seus joelhos e Cristo vai te exaltar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te abençoar e Ele vai usar a tua vida para glorificar o nome dEle, porque Ele mesmo se humilhou e deu a vida na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Como enfrentar os grandes desafios da vida? Em primeiro lugar, com humildade. Você tem sido soberbo em alguma área da sua vida? Você tem deixado que a soberba domine o seu coração? Ou você está disposto a se humilhar? Você está disposto, quando erra, a pedir perdão, conforme o ensino das Escrituras? E você está disposto, quando erram contra você, a perdoar? Porque o Senhor, que não devia perdão algum a mim e a você, nos perdoou, porque deu sua vida na cruz em nosso lugar. Esse não é tempo de nós nos jactarmos, de nos ensoberbecermos e de nos defendermos. É tempo de nos humilharmos, de nos unirmos, de nos quebrantarmos e de invocarmos a presença do nosso Deus. Como enfrentar os grandes desafios da vida com humildade? Que o Senhor quebrante o nosso coração e nos faça humildes como seu Filho amado, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, sobre tudo e sobre todos. Como enfrentar os grandes desafios da vida? Com humildade. Como você tem enfrentado os grandes desafios da vida? Você poderia me dizer que você é humilde? Que o Senhor tenha compaixão de você, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de nós. Mas, como enfrentar os grandes desafios da vida? Em primeiro lugar, o texto diz com humildade, mas em segundo lugar, o texto nos diz com valentia.
Como enfrentar os grandes desafios da vida? Em segundo lugar, o texto diz com valentia. Olhemos para o texto da palavra do Senhor. Davi disse ao rei que ele não é digno, ele é um homem de humilde condição. Ele não pode ser genro do rei. Mas aí nos diz o texto, a partir do versículo 24. Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha, Mical. Essa cena é um tanto quanto até inusitada. Pastor, o que é o prepúcio? É um palavrão? Não, meu irmão. Prepúcio é a pele que cobre o membro sexual masculino. É a pele do pênis. E Saul vai fazer um desafio desse logo para Davi. Davi, que é mais corajoso do que tudo. Saul fala assim: eu vou pegar Davi. Ele vai deixar de ser uma ameaça para o meu trono. Vou falar para ele que Mical está apaixonada por ele. Ele pode ser genro do rei. Eu não vou cobrar dote nenhum. Eu preciso me vingar dos meus inimigos. Anteriormente ele disse dos inimigos do Senhor. E ele falou secretamente com Davi. Não foi algo que ele falou em público. Não, o rei não quer dote. O rei quer que você traga 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, 100 membros de homens dos filisteus. Em outras palavras. E aí quando ele falou, aí Davi falou assim: é mesmo? É isso que o rei quer? Eu acho que Davi falou assim: esse desafio é bom. Eu gosto de pegar filisteu, é inimigo do Senhor. Ele falou assim: eu topo. Chamou a turma dele lá, os soldados, os capitães, falou assim: pessoal, trabalho para hoje. O Senhor quer eliminar os inimigos dele ali, vamos pegar uns filisteus lá. E aí Davi foi para a guerra, meus irmãos, com toda a sua valentia, e matou 200 filisteus. E aí o texto diz que ele trouxe o prepúcio dos filisteus. E aí, irmãos, eu não estou exagerando, é o que a Bíblia diz, tá bom? Eu imagino, ele trouxe os 200 prepúcios e contou diante do rei. Então você imagina Davi com a sacolinha lá de pano, entendeu? Cortou 200 membros de homens, e aí ele vai tirando 1, 2, 5, 10, 50, 150, 200. Saul olhou aquilo e ficou apavorado. Davi majorou o dote, dobrou o valor, 200. Com isso nós vemos a grande valentia de Davi. Davi não tem medo de desafios. Davi crê no Senhor. Saul já devia saber disso. Naquele dia, depois de 41 dias em que Golias afronta o nome do Senhor dos Exércitos, afronta todos os homens de Israel, dizendo que não tem homem em Israel, só tem frouxo em Israel. Davi aparece no acampamento e diz para o rei: não tema, o teu servo vai pelejar contra esse incircunciso que tem afrontado o nome do Deus vivo. Saul zomba dele: você é menino, ele é guerreiro desde a mocidade. Davi diz: já matei um urso, já matei um leão, Deus me abençoou. Saul bota nele a armadura. Você se lembra muito bem, Davi pega a espada e fala assim: não posso andar com isso. E Davi toma ali 5 pedras lisinhas do ribeiro, ele abaixa no ribeiro, passa o dedo na pedra para ver se ela corta. Daquela que você joga, ela vai rodando assim, chega, vira uma arma cortante. Davi bota
no alforje, no surrão, toma a sua funda e vai se aproximando de Golias. Golias diz: quem sou eu para você vir a mim com pedras e com paus? Hoje eu vou dar sua carne às bestas feras do campo e às aves dos céus. E blasfemou contra Davi, xingou tudo que era palavrão filisteu, que eu não vou repetir para você. Falou um monte de besteira. E Davi virou para Golias e falou assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Hoje eu vou matar você, vou cortar a sua cabeça, e eu vou dar, não é a sua carne não, é de todos esses filisteus que estão atrás de você, para as aves dos céus e para as bestas feras do campo. E Golias correu e gritou com a sua lança, com a sua espada, com o seu escudeiro na frente. E Davi pegou sua pedrinha, botou na funda. O gigante, pá! Davi pegou a espada e cortou a cabeça dele. Davi é valente. Davi crê no Senhor. Eu e você somos cristãos. Nós cremos num Deus soberano. Esse Deus soberano mandou o Filho dele morrer na cruz para pagar o nosso pecado. Não é possível que nós vamos agir como pessoas que não têm fé, como pessoas que só ficam amedrontadas, ou têm medo até da folha que treme do lado dos seus ouvidos no dia em que o vento vai fazer a folha cair. Preste atenção, o seu Deus é o Deus soberano, Ele está no trono, Ele domina sobre tudo. E esse Deus mandou o Filho dele morrer na cruz e pagar os teus pecados, se você crê nesse Deus. E Ele diz para você que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Não é possível que você vai ficar, vida, tristeza, azar. Pare com isso. Você não é pobrezinho, você não é miserável. Você está enfrentando um momento difícil, mas você é amado. O Senhor deu a vida na cruz por você. O Senhor disse que não vai te abandonar. E Ele disse que vai usar toda a tragédia, toda a angústia, todo o sofrimento para cooperar para o bem da sua salvação. Ele disse que vai te carregar no colo no momento necessário. Ele manda dizer: nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Por que olhar para o tamanho dos gigantes? Por que olhar para a opressão satânica? Por que olhar para a crise econômica? Por que olhar para a dificuldade? O seu Deus é soberano e está no controle de tudo. E Ele te ama e deu o Filho dele na cruz para te salvar. Portanto, cristão, seja corajoso. Portanto, cristã, tenha valor. O seu Senhor te ama. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Davi teve muitos erros, mas foi valente até o final. Quando ele estava no seu leito de morte, chamou seu filho, que ia reinar no seu lugar, e disse: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Os homens de hoje precisam ouvir essa mensagem. Muitos homens de hoje ficam: pobrezinho de mim, coitadinho de mim, eu quero morrer. Pare com isso, meu irmão. Tenha postura. Você tem Cristo Jesus na sua vida. Você é um homem de Deus. Você foi colocado onde está para glorificar o nome do Senhor. Portanto, seja forte e corajoso. Levante-se. Deus te colocou neste mundo de pandemia para ser uma bênção, para fazer a diferença, para ser um instrumento para pregar o Evangelho, para dizer aos homens perdidos e às mulheres perdidas que eles estão caminhando a passos largos para o inferno, e que se eles não se arrependerem de seus pecados, o destino deles é terrível. Mas que se eles se arrependerem e crerem no amor de Deus dado a nós em Cristo Jesus, eles poderão ser perdoados, eles serão reconciliados com Deus, eles terão paz com Deus. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, vocês foram chamados para levantar os olhos das pessoas deste tempo e mostrar ao mundo quanto Deus amou o seu povo, e que ainda que nós vivemos dias de crise, esse Deus perdoa, esse Deus salva, esse Deus dá a vida eterna, esse Deus caminha ao nosso lado.
Essa missão é sua, igreja. Tenha coragem. Pregue o Evangelho. Faça toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Como enfrentar os desafios da vida com coragem. Que o Senhor enche o teu coração de coragem, de fé em Jesus, de valentia e de força, para que você tenha vitória sobre todas as dificuldades que você tem tido. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Como você tem enfrentado os grandes desafios da vida? Com medo, desesperado, batendo os joelhos. Será que agora eu vou nessa? Será que eu morro? Se você está nesse medo todo, talvez você não tenha Jesus no coração. Você precisa se converter e receber a Cristo. Como é que você tem enfrentado? Com raiva, com ira. Ah, Deus não tem feito do jeito que eu quero, eu vou sair chutando a canela de todo mundo que passar na minha frente. É assim que a Bíblia ensina? Como nós temos enfrentado, irmãos, os grandes desafios da vida? Como enfrentar os grandes desafios da vida? O texto já nos disse, meus queridos irmãos e irmãs, com humildade, com valentia. Mas em último lugar, o texto nos diz com o Senhor. Como enfrentar os grandes desafios da vida com o Senhor. Olhe para o texto. Nós vamos ler versículo de número 27 a 30. Dispôs-se Davi, e partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe-os os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. O rei foi obrigado a reconhecer que a mão do Senhor está sobre a vida de Davi. Todos são obrigados a reconhecer quando a presença do Senhor enche a vida de um homem consagrado ao Senhor. E daí o desespero de Saul, porque este mesmo capítulo diz que o Senhor já o havia abandonado. O Senhor já o tinha deixado. E agora o Senhor fez de Davi homem segundo o seu coração e o encheu do Espírito Santo de coragem. Então Saul olhou para aquele homem e disse: é verdade, Deus está com ele. Ele é um homem cheio da presença do Senhor. E Davi é abençoado, trata cumprido. Ele se casa com Mical e tem uma lua de mel maravilhosa. Depois Saul vai separá-los e haverá grande problema. Mas o texto diz que Mical, a mulher de Saul, a mulher de Davi, o amava. Mas preste atenção comigo aqui. O fato de que o Senhor esteja contigo não significa que você não vai enfrentar dificuldades. Porque o texto diz aqui para nós, olha aí o versículo de número 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Quando Deus está comigo e com você, nós vamos ter inimigos. Porque todo mundo que está longe de Deus vai querer ser seu inimigo. Quem está dominado pelo pecado vai querer ser seu inimigo. Quem é incitado pelo diabo vai querer ser seu inimigo. Quem não quer agradar a Deus vai perseguir você. É assim que funciona. Então você fala: não, o Senhor está comigo, eu sou cheio do Espírito Santo. Se você acha que isso é alguma garantia para não passar por dificuldade, você está totalmente enganado. Geralmente as pessoas com as quais Deus está são as que enfrentam mais problemas e maiores complicações na vida. Porque o pecado está contra elas, o diabo está contra elas, o mundo está contra elas,
As pessoas que têm inveja estão contra elas, mas tem uma coisa: Deus está do lado delas. E ainda que o mundo inteiro esteja contra você, se o Senhor estiver ao seu lado, com Deus é maioria. Eu falei isso no domingo passado. Com Deus é maioria absoluta. E é por isso que Saul tem medo, porque ele sabe que ele tem todo Israel, mas Davi tem Deus ao seu lado. E quando alguém anda com Deus, ninguém pode resisti-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é um tempo para você se encher da presença do Senhor. E quando você está com Deus, todos percebem que você é um homem abençoado, que você é uma mulher abençoada. Diz o versículo 30. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Quando a presença de Deus está na vida de alguém, ainda que essa pessoa enfrente grandes lutas e batalhas, as pessoas são obrigadas a reconhecer que a mão de Deus está sobre a vida daquela pessoa e coisas grandiosas estão acontecendo com ela, porque Deus a está abençoando e está conduzindo a sua vida para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, mais do que estar preocupado com a sua própria reputação, ou com o que dizem de você, se preocupe com quem você é na presença de Deus. Há uma frase do grande teólogo inglês John Owen, que ele dizia o seguinte: o homem é o que é quando é na presença de Deus de joelhos. Cuide do seu caráter na presença de Deus. Da sua reputação, quem cuida é o Senhor. Você não precisa correr atrás de fama, você não precisa correr atrás de aplauso, você não precisa correr atrás de ser reconhecido. Você precisa correr para a presença de Jesus, para dobrar os seus joelhos, pedir perdão pelos seus pecados e pedir a Ele que faça de você um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. E quando você se humilhar e se colocar na presença do Senhor, Ele mesmo vai te exaltar para a glória e para a honra do nome dEle. Falando rapidamente, um dos grandes exemplos para mim, de quem era o homem com quem o Senhor estava, era José. Gênesis 39 diz que o Senhor estava com José, e tudo aquilo que José punha a mão, o Senhor prosperava. A casa de Potifar ficou muito rica. O Senhor era com José e por isso a tentação bateu na vida de José, mas ele venceu a tentação do adultério. Ele foi jogado na cadeia, mas o texto diz que lá na cadeia o Senhor era com José. E Deus abençoou e José se tornou o gestor e o líder da cadeia, porque o Senhor estava com ele. Quando Deus está com você, ainda que você enfrente tragédias, Deus vai abençoar a sua vida, vai consolar teu coração, vai te dar vitória em nome de Cristo Jesus. Então o que você precisa fazer é o seguinte, saber é o seguinte: o que você tem feito para a glória de Deus? O que você tem feito conforme a palavra de Deus? O que você tem feito para exaltar o nome do Senhor? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Como enfrentar os grandes desafios da vida com Deus? Hoje é dia de reconsagrar a sua vida. É dia aí na sua casa de pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, pedir perdão porque você não está se enchendo das Escrituras, não tem estudado a palavra, pedir perdão porque você não dedica nem sequer 5 minutos do seu dia para a oração, e por isso você não tem sido dominado ou dominado pelo Senhor. Não há espaço na sua vida para o cântico, para os louvores, você não separa nenhum momento do seu dia para agradecer a Deus, nem louvá-lo. Deus não ocupa nenhum momento do seu coração. Então peça perdão ao Senhor e diga: Deus, eu quero andar com o Senhor. Eu entendi que com Deus é maioria, e eu quero ser esse que anda com o Senhor, que ainda que enfrente grandes batalhas, tenha a presença do Senhor na vida e vai sair vitorioso, seja qual for a dificuldade que enfrentar. Como enfrentar os grandes desafios da vida, meus irmãos? Com humildade, com valentia, cheia de fé em Jesus. Mas, querido amigo e irmão, com a vida cheia da presença do Senhor. Agora, nesse momento onde você está, se humilhe e peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Agora, nesse momento onde você está, peça ao Senhor: Senhor, faz de mim alguém cheio de coragem, porque eu creio no Senhor. Enche-me de fé em Jesus.
Aí onde você está, diga: Deus, me faz mais vazio de mim e mais cheio de Ti. Eu quero que a Tua presença se manifeste em minha vida, que eu tenha força porque o Senhor está comigo e que todos vejam que o Senhor anda comigo e tem derramado a sua bênção sobre a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de você, que Ele te fortaleça, que Ele te encha de fé, que Ele te dê humildade, valentia e enchimento do Espírito Santo, para que você seja vitorioso em todas as dificuldades que você enfrentar. Que Deus te dê vitória sobre os grandes desafios da sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.